Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 8 de outubro, em Jeremias. Hoje é o dia 281. Vamos continuar em Jeremias, capítulo 10, versículo de 1 até o capítulo 11, versículo 23. Ó Israel, ouça essas palavras do Senhor para você. Assim diz o Senhor: não se comportem como as outras nações que tentam ler seu futuro nas estrelas. Não tenha medo de suas previsões, ainda que elas encham outras nações de terror. Os costumes dessas nações são inúteis. Cortam uma árvore e dela o artesão esculpe um ídolo. Enfeitam-no com ouro e prata e fixam no martelo com martelo e pregos, para que não tombe. Seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepinos, não são capazes de falar. E precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenham medo desses deuses, pois não podem lhes fazer nem mal nem bem. Senhor, não há ninguém semelhante a ti, tu és grande e teu nome é poderoso. Quem não temeria, ó Rei das Nações? Esse título pertence a ti somente entre todos os sábios da terra, e em todos os reinos do mundo não há ninguém semelhante a ti. Os que adoram ídolos não são tolos e insensatos, adoram objetos feitos de madeira. Trazem placas de prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, e entregam a artesãos habilidosos, que fazem seus ídolos. Vestem-se com mantos azuis e roxos feitos por hábeis alfaiates, mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. A terra treme com sua ira, as nações não podem suportar sua fúria. Diga isso àqueles que adoram outros deuses. Esses deuses que não fizeram os céus nem a terra desaparecerão da terra e debaixo dos céus. O Senhor, porém, fez a terra com seu poder e a estabeleceu com sua sabedoria. Com seu entendimento, estendeu os céus. Quando fala no meio do trovão, as chuvas rugem nos céus. Eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos com a chuva, e ordena que o vento saia de seus depósitos. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem. Pois as imagens que esculpiram são uma fraude, não têm fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas serão todos destruídos. Mas o Deus de Israel não é como estes ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas, incluindo Israel, a nação que lhe pertence. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Reúnam seus pertences e preparem-se para partir. O cerco está para começar, pois assim diz o Senhor: lançarei fora repentinamente todos vocês que vivem nesta terra. Derramarei sobre vocês grandes aflições, finalmente sentirão minha ira. Minha ferida é grave, minha dor é grande, minha doença não tem cura, mas devo suportá-la. Destruíram minha casa, e não resta ninguém que me ajude a reconstruí-la. Levaram meus filhos, nunca mais os verei. Os pastores do meu povo perderam a razão, não buscam mais o Senhor. Por isso fracassaram, e seus rebanhos estão espalhados. Ouçam o ruído assustador dos grandes exércitos que avançam do norte. As cidades de Judá serão destruídas e se tornarão morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me, mas não seja severo demais. Não use sua ira, pois se eu fizesse, eu morreria. Derrama tua fúria sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam teu nome. Pois devoraram teu povo, Israel. Sim, o devoraram e o consumiram, transformando a terra num lugar desolado. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Lembre os habitantes de Judá e de Jerusalém dos termos de minha aliança com eles. Diga-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito será aquele que não obedecer aos termos de minha aliança. Pois eu disse a seus antepassados, quando os tirei do Egito, uma fornalha de fundir ferro: se vocês me obedecerem e fizerem tudo o que ordeno, serão meu povo, e eu serei seu Deus. Disse isso para cumprir a promessa que fiz a seus antepassados de lhe dar uma terra que produzisse leite e mel com fartura,
a terra em que hoje vocês habitam. Então eu respondi: que assim seja, Senhor. E o Senhor disse: proclame esta mensagem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga: lembrem-se da antiga aliança e de todas as suas exigências, pois adverti solenemente seus antepassados quando os tirei do Egito. Obedeçam-me. Repeti essa advertência inúmeras vezes até hoje, mas seus antepassados não me deram ouvidos nem prestaram atenção. Pelo contrário, seguiram os desejos teimosos de seu coração perverso, e porque se recusaram a obedecer, eu trouxe para eles todas as maldições descritas nesta aliança. O Senhor falou comigo novamente e disse: descobri uma conspiração contra mim entre os habitantes de Judá e de Jerusalém. Voltaram aos pecados de seus antepassados, não quiseram me ouvir e adoraram outros deuses. Israel e Judá quebraram a aliança que fiz com seus antepassados. Por isso, assim diz o Senhor, trarei calamidade sobre eles e não escaparão. Ainda que me supliquem, não ouvirei seu clamor. Os habitantes de Judá e de Jerusalém clamarão a seus ídolos e queimarão incenso para eles. Mas os ídolos não os salvarão quando vier a calamidade. Vejam, habitantes de Judá, seus deuses são tão numerosos quanto suas cidades. Seus altares vergonhosos, altares para queimar incenso de Abal, são tão numerosos quanto as ruas de Jerusalém. Portanto, Jeremias, não ore mais por este povo. Não chore por eles, pois não os ouvirei quando clamarem a mim em aflição. Que direito tem meu povo amado de vir ao meu templo depois de ter cometido tanta imoralidade? Acaso seus votos e sacrifícios poderão evitar sua destruição? A verdade é que se alegram em praticar o mal. Eu, o Senhor, o chamava de oliveira verdejante, bonita de ver e cheia de bons frutos. Agora, porém, enviei a fúria de seus inimigos para incendiar e destruir seus ramos. Eu, o Senhor dos exércitos, que plantei essa oliveira, ordenei que fosse destruída, pois o povo de Israel e o povo de Judá fizeram mal e provocaram minha ira ao queimar incenso a Baal. Então o Senhor me falou das conspirações que meus inimigos tramavam contra mim. Eu era como cordeiro levado para o matadouro. Não fazia ideia de que planejavam me matar. Vamos destruir esse homem em suas palavras? Diziam. Vamos derrubá-lo para que seu nome seja esquecido para sempre. Ó Senhor dos exércitos, tu julgas com justiça e examinas pensamentos com as emoções. Permita que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que queriam me ver morto. Eles tinham dito: nós o mataremos se não parar de profetizar em nome do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos a respeito deles: eu os castigarei. Seus jovens morrerão na batalha, seus filhos e filhas morrerão de fome. Nenhum dos conspiradores de Anatote sobreviverá, pois eu trarei calamidade sobre eles quando chegar a hora de seu castigo. E agora em Colossenses, capítulo 3, versículo 18 até o capítulo 4, versículo 18. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando estiverem observando. Sirvam-no com sinceridade por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Dediquem-se à oração com a mente alerta e coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas, agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Tíquico, irmão amado e colaborador fiel que trabalha comigo na obra do Senhor, lhes dará um relatório completo de como tenho passado.
Eu o envio a vocês exatamente com o propósito de informá-los que se passa conosco e de animá-los. Envio também Onésio, irmão fiel e amado, que é um de vocês. Ele e Tíquico lhes contaram tudo que tem acontecido aqui. Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes enviam saudação, e assim também Marcos, primo de Barnabé. Conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Jesus, chamado Justo, também manda lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e têm sido um grande conforto para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações. Ele também ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam toda a vontade de Deus. Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como os demais. Mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia, e também a Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que tiverem lido esta carta, enviem na igreja em Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la. E vocês leiam esta carta que eu escrevi para eles. E digam a Arquipo, cuide em realizar o mistério que o Senhor lhe deu. Essa é minha saudação de próprio punho, Paulo. Lembrem-se de que estou na prisão, que a graça de Deus esteja com vocês. E agora em Salmos, capítulo 78, versículos de 56 a 72. Ainda assim continuaram a pôr à prova o Deus Altíssimo e se rebelaram contra ele. Não obedeceram aos seus preceitos, voltaram para trás e foram infiéis como seus antepassados. Mostraram-se indignos de confiança, como um arco defeituoso. Provocaram a ira de Deus a construir altares para outros deuses. Com seus ídolos despertaram neles ciúmes. Quando Deus os ouviu, se enfureceu e rejeitou por completo Israel. Abandonou sua habitação em Siló, o tabernáculo onde vivia no meio do povo. Deixou que a arca de seu poder fosse capturada. Entregou para a glória nas mãos de inimigos. Permitiu seu povo fosse morto à espada, pois se enfureceu com eles. Sua propriedade. Os jovens foram consumidos pelo fogo e as moças não puderam enotar canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada e as viúvas não puderam lamentar as mortes. Então o Senhor se levantou como de um sono, como guerreiro que desperta da embriaguez. Fez os inimigos recuarem e os entregou à vergonha para sempre. Rejeitou, porém, os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim. Antes, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amou. Ali construiu seu santuário alto como os céus, firme e duradouro como a terra. Escolheu Davi, seu servo, e dos currais o chamou. Tirou-o do pastoreio de ovelhas e cordeiros, e tornou-o o pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence, Israel. Com o coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. E agora em Provérbios, capítulo 24, versículos de 28 a 29. Não testemunhe contra o próximo sem motivo. Não minta a respeito dele. E não diga nada. Agora vou me vingar do que ele me fez. Vou acertar as contas com ele. Até amanhã, dia 9 de outubro.